Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente muito inteligente. E hoje eu tô com eles, os causadores de eu estar aqui. Os meninos do Pro Player, o Cris, o Rafa e o Duck que tá ali na mesa. E aí, meninos, como que é sentado desse lado aí da mesa? Eu falei que eu tô em choque ainda, não sei me comportar aqui não. É diferente, né? Outro ano do estúdio. Eu só sento aqui pra brigar com o Rafa, geralmente. Daí ele normalmente a gente só senta aqui pra... Vocês podem continuar brigando. Pra ter nossos impasses da vida. E daí eu já começo a querer brigar com ele. Não, ele nem tá falando agora. Siga o bonezinho do óleo. Tá louco. Vai chamar o Juninho. E aí, meninos, me contem como que começou o podcast e assim, que vocês tiveram uma ascensão super rápida, né? Vocês não têm um ano de podcast, já são 100 episódios. E como que foi? Quem que teve a ideia? Como que vocês se juntaram? Que vocês três são diferentes, assim, bem diferentes e ao mesmo tempo tem algumas coisas parecidas. A gente é meio doido, né, Rafa? Eu acho que a parte parecida é essa maluca. Isso é. Acho que a parte parecida, todo mundo tem algum diagnóstico psicológico esquisito. Mas conta pra nós, Rafinha. Como que começou? Como começou? O dia que você acordou porque e falou... cada um tem um início diferente, né? Isso. Cada um o dia que você acordou e falou, cara, eu vou fazer um podcast. O Rafa vai contar a versão dele. A versão dele, depois você conta. A dele eu acho que é interessante. A visão dele é mais legal, eu acho. A minha foi bem que do nada mesmo, né? Na real, tipo... Que dia que foi, você lembra? Eu lembro um dia que a gente fez um churrasco aqui, que aí eu já conhecia o Christian, a gente se conheceu por causa dos cães, né? Dos cachorros. E daí ele tem um canil e eu fui comprar os meus e a gente acabou se conhecendo e a gente acabou ficando bem amigo, né? Bem próximo, assim, por conta dos cães e tal. Na verdade, ele invadia a minha casa. Eu comecei a frequentar muito a casa dele por causa dos cães e ele nem morava aqui ainda, né? Nem era aqui. Daí a gente começou a ter contato e ele se mudou pra cá. Pra essa casa agora. Pra cá, daí eu nunca tinha vindo pra cá. Minha esposa já tinha vindo, ela tinha vindo um monte de vezes. Verdade. Eu nunca tinha vindo. E ele ficava, mano, você não vai vir aqui, não sei o quê, fazer um churrasco e tal, e não vem. Aí até que um dia eu consegui vir. Daí a gente veio, ficamos muito louco. E já tava meio que acontecendo alguma coisa aqui, ele já tinha tido uma ideia, já tava rolando alguma coisa. O estúdio eu acho que tava meio que pronto, já tava... Acho que tava pintado já, tava pintado. Já tava acontecendo já alguma coisa. E daí a gente muito chapado, né? Daí viemos aqui pra dentro, daí sentei ali, a gente começou... Já tinha os microfones, a gente tem um corte, né, Doug? Tem umas imagens aí do primeiro dia, desse dia, o Rafa brincando aí, ele, a esposa e tal, né? A gente tem umas imagens aí. Tipo, meio que imitando como se estivessem dentro do... Daqui seria um podcast. Que já tava meio estruturado, né? Já tava... É verdade. Nossa, real, acho que tem esse vídeo aí, a gente vai postar em breve. Daí tava, né, meio manguaçado, chegando aí, conversamos, ficamos brincando e tal. E ficou por isso. Não rolou nada, né? Não rolou nada, não. Não rolou nada, só veio, ele viu, porque tipo, o negócio tava meio que acontecendo. Aí ele viu, sentou aí, a gente ficou lá, e fomos pra piscina, brincamos e tal, não sei o quê, demos risada até as horas, ficamos muito louco. E foi embora. O Duck não gostava de mim. Não gostava? Não gostava, a geração Z é difícil gostar dos mais velhos, né? Mas ele não gostava muito de mim, não. As ideias não batem. Dos muito velhos, né? Daí depois ele foi aceitando. Hoje em dia ele suporta. Hoje em dia ele é obrigado a suportar. Não tem muita... Mas tá bom, ele aprendeu a xingar. Ele aprendeu, eu tô ensinando ele a ser respondão, brigar com os outros. Politicamente incorreto em alguns momentos, que é o que... Ele era muito bonzinho, agora ele já tá mais rebelde. Não sei se a mãe dele aprova isso, mas ele tava melhorando. Vem pra cá, desvirtuou o menino. Mas foi isso, né, cara? Daí depois... Foi o que aconteceu. É legal a sua visão da história. Depois eu trabalho em padaria, né? Tem padaria, daí eu tava lá, daí ele apareceu do nada. Ele, mano, sei lá, sentiu uma parada que era pra chamar você pra gente fazer um projeto lá. Vamos? Falei, pô, peraí, né? Porque eu tenho minhas coisas também. Parar que é dom, né? A gente tem que encaixar. Não, mês que vem já, filho. Já vê aí, não sei o que, se for, a gente vai e bora. Daí eu pensei,
acabei topando. Até por conta, né, tipo, eu gosto de conversar, gosto de falar muito, por conta da área, né, de ter sido professor um tempo e tudo mais. Acabou topando. Daí aconteceu. Mas no mesmo dia, tipo assim, então tá, então vamos. Não, no mesmo dia não. Daí eu tive que estudar um pouco. No né? mesmo dia você demonstrou que, tipo... No mesmo dia eu ok, só preciso entender o que vai eu acontecer. preciso me organizar pra ver, né, horários, como que a gente vai fazer isso e tudo mais. Tipo, horários, alucinadamente todos os dias, né? Tipo, A gente já inventou de todos os dias de primeira? já, tipo, Foi, né? Tipo, eu acho que antes a gente já inventou de fazer Todos os dias, tipo, domingo, inclusive, né? Tipo, Dia das Mães. Dia das Mães. Quando começou foi todo dia, de domingo a domingo. Se vocês olharem o episódio do Dia das Mães, foi com uma pessoa que tá aqui. Não, e eu sempre falo isso, que eu achei, assim, eu não lembro que número que era o episódio. Era começo. Era começo. Tipo, Era começo. 20º. Era por aí. Alguma Será coisa que assim. já era 20? Mas eu acho que não. 18, eu acho que já era. Depois a gente descobre. O Duckzinho, ele consulta pra nós. Mas eu achei muito assim, eu falei, cara, isso vai dar certo, porque assim, o Rafa me chamou e eu queria vir, porque assim, a gente sempre quer ir num podcast e eu sempre assisti podcast e falava, cara, deve ser legal a gente ir lá conversar. 25. Caramba. Conversar, tinham 25 dias de podcast, basicamente, que vocês gravavam todo dia. E aí você me passou umas datas que não tinham, né, que não tinham pra mim, assim, não tinha como eu ir. Eu falei, caramba, vou perguntar, né? Vai que domingo. Eu falei, mas não vai, não. Os caras não, preguiçosinhos. Não, nem achei que era preguiçoso, mas assim, o padrão não é esse, né? Tipo, a pessoa fala, não, domingo a gente não grava. Aí você virou e falou assim, não, domingo ok. Opa, peraí, bom, Os caras são malucos. Os caras são meio doidos. Mas era domingo, dia 8 de maio, dia das mães. Falei, bom, então vamos lá. Falei, mas domingo agora é dia das mães. Não, tá tudo bem, tudo ok. Eu falei, porra. Os caras tão como? Os caras tão como? Os caras tão on. Falei, então tá. Eu falei, e daí que hora? Vocês têm um horário específico? Eu falei, eles vão me dar um horário, tipo, bem restrito e tal, porque é dia das mães, cada um vai, né, almoçar com as mães e tal. Não, a partir das 7 da manhã a gente já tá aqui. Eu falei, caraca, velho. Nossa, os caras vieram pra ficar mesmo. E aí eu vim, e foi super legal, e foi daí que eu comecei a querer fazer um podcast. Mas assim, eu achei vocês assim, faca na caveira mesmo, sabe? A gente começou nessa pegada. Do tipo... Nosso primeiro episódio foi no sábado. Foi final de semana? Foi, 1º de abril, sábado. Sexta? Foi sexta? Sexta-noite. De manhã foi sábado, né? É verdade, Era do sexta-noite. tipo, convidado quer vir? Quero, beleza, então vamos. Vamos que vamos. Sem tempo ruim, assim, sem... não teve, foi, tipo, liso, né? E foi... A gente tinha agenda marcada pra 45 dias, eu acho, né? Mais ou menos. Na primeira... Tipo, que foi indo, foi estendendo 2 semanas, 3 semanas. E aí, E as tipo, pessoas foram... todos os dias, de domingo a domingo. Aí a gente teve uns percalços ainda, né? A gente teve. Que daí teve Covid no meio, teve ainda algumas tinha o coisas Covid, que deu umas quebradas, assim. Alguns cancelamentos, que é o natural. Natural, Tipo, De verdade, teve pessoas... Covid que a gente parou uma semana, né? Mas me fala como que foi o seu começo. Pô, então, foi algo interessante, sim. Quando eu sempre fui muito envolvido nas mídias dos cães, né? De canil, que a gente tem bastante tempo TikTok e tal. nessa área de criação de cães. E a gente tinha juntado 3 canis super fortes, né? O meu, inclusive era o mais fraco entre eles, e 2 grandes. E a gente ia montar a gente começou a conversar, ia fazer um projeto junto, falou, vamos fazer um podcast, beleza. Só sobre cães. Ia ser meio que aleatório, mas o foco seria mais a criação. Eu falei, não, beleza. Falou pra mim que vamos fazer, eu já comecei a ver algumas coisas. E ainda nem ia ser aqui. Eu nem morava aqui ainda na época. E aí comecei a comprar algumas coisas. Tá, vamos comprar isso e tal, não sei o que, não sei o que. Passou tipo umas 2 semanas, cancelamos. Não vamos fazer mais nada. Aí eu falei, puta, não vamos fazer não, né? Vocês não vão fazer. Vocês não vão fazer. Não vão fazer. E aí a gente continuou. Vamos montar. O Duckzinho já tava comigo. E aí fomos comprando, fomos fazendo. E o Duck chegou nessa... O Duck é uma história engraçada. O Duck ele é amigo da minha filha de escola. Né? Eles estudaram ensino médio, acho que 2 anos de ensino médio junto, na Embraer, né? Os meninos prodígio. E... Um pequeno gênio. Os pequenos gênios.
Infelizmente acabou aqui. Foi só na época da Tinha Embraer. tinha tudo Pra ser um Einstein, mas... A decepção da família dele. A ovelha negra do negócio é ele. O cara tem maior potencial. Eu falei assim, olha que merda que ele tá fazendo da vida. Mas Acabou assim, no potencial, jogou no lixo. acabou com tudo. Agora já tá velho. Brincadeira daqui. Não vou falar o assunto de ontem, mas tá velho. E assim, aí o que acontece? Não fala assim de ontem. Não, fala que gosta de Foi que fez um sinal feio, um sinal que feio. não podemos colocar, Esse, Um dedo assim, gente, que não é esse. que não é esse. Tá. esse assunto ele fica triste. Mas quantos anos você tem, Duck? 19. Eu chutaria pelo assunto de ontem uns 40 e poucos. O Duckzinho, Mas tá bom. o Duckzinho tem 19 anos, é um menino gênio mesmo. Menino bom. É um menino bom, né? gênio. Não tem preguiça de trabalhar, diferente de tudo que a gente... Ele veio trabalhar comigo no Canil, pra cumprir alguns dias e tal, que eu tava viajando bastante, geralmente. E aí ele cobria alguns dias, ficava com umas ninhadas e tal, e foi ficando, pronto, vamos fazer tudo junto. Hoje ele é sócio do podcast e tem participação no estúdio. É, Então, porque, assim, o que eu vejo em vocês, tá? Em vocês três, desde aquele primeiro episódio. Cara, vocês não têm preguiça. Tipo, não tem preguiça e não tem, assim... Não é nem preguiça. Não tem aquele negócio de, tipo, vou me poupar um pouco do trabalho. Que tem muito isso hoje, né? Tipo, a pessoa, ela meio que... Não sei se é cultural e tal, mas assim, a pessoa ela se poupa um pouco, né? Tipo, fim de semana, não, é melhor não trabalhar. Cara, é o dia que tem, é o dia que é, e vamos fazendo. E a gente gosta disso, que o dia de brigar é hoje, né? Exatamente. Mais fresquinho é o Rafael. Eu sou mais... O Rafael é mais fresquinho, mas já tá virando a mim também. Eu tenho meus... Eu sou metódico com algumas coisas. É que esse né? negócio de biológico acaba um pouco a pessoa e fala assim, calma, a gente tem que respirar. não. Se eu morrer, eu não Porque a vai gente não vai vai mais. equilibrada. O bicho, Aí- entendeu? Ele acha que morre, mas se não morrer, a gente não continua. Então calma, né? Às vezes você tem que ter um equilíbrio. Mas eu sou de biológicas, mas eu não sou equilibrada. Ele vira quase morte. Então, Ele faz isso. Eu também. não precisa, só reduzir um tiquinho, entendeu? Pra não Ele pra vai chegar às vias de fato. É porque de onde eu venho, nós troca as peças, né? Você troca, ajeita, não dá. A gente não dá pra trocar Então, peça. mas foi muito bom esse peso também, porque daí o Rafa porque acaba equilibra, trazendo meio né? que uma parada. Fica, tira o pé um pouquinho, você vai morrer. Fala Mas assim, ainda assim, o tira o pé um pouquinho dele é só um pouquinho. É pouquinho. Pra não chegar no quase morte. é pouquinho, porque assim, a gente é muito extremo mesmo. Por exemplo, Isso é extremo. você pegar assim, eu e o Doug, né, via numa batida que o Rafael olhava e falava assim, vocês vão morrer? Tem que, Fala assim, vamos. uma hora que tem que dar uma... Não é nem a parte de, tipo, parar realmente. É Equilibrar se cuidar um um pouco pouco, mais. é. Entendeu? Respira. Cuidar da máquina. Sim. Porque tá como bacana. eu venho da área da saúde, então pra mim, mano, a pegada que os caras tinham, eu falava, mano, vocês vão morrer ano que vem. Então que eles vocês deram podem meio continuar de- nessa pegada, só que vamos tentar encaixar uma alimentação da hora, exercício, um exercício, alguma coisa. Daí foi surgindo algumas coisas que, né, hoje em dia já tá tem. ativo pra caramba. Mas assim, no começo, se a gente continuasse naquela pegada, velho, Não ia tá durar 100 maluco, episódios. tá maluco, não sei, ou ia surtar, ou É que assim, a minha ideologia é que eu quero morrer fazendo. Então, tipo, Então, mas pra você morrer fazendo, você tem que dar um... você tem que estar fazendo, e é Tem por que isso que tá você não morre fazendo? Sim. né, Você morre descansando? pode só fazer, deixa eu morrer pra depois. Deixa eu morrer pra quando tiver que morrer, entendeu? Não precisa acelerar também isso. Não é, mas assim, aí viu, me perdi todo. Não, você tava contando, daí vocês iam fazer o podcast. Isso, a gente ia fazer, a gente do começou a montar. Aí o Duckzinho já tava comigo. E aí a gente tava trabalhando muito forte em cima das mídias do Canil e as mídias dos outros canais que a gente tem. E trabalhando, fazendo vídeo o dia inteiro, conteúdo dos dogs rolando muito. E o podcast saindo. Tipo, a gente indo meio que. Então, mas daí você já teve a ideia. Você falou, bom, não vai fazer do Canil, vou chamar alguém pra fazer um podcast Não, comigo. vamos fazer, Doug. Vamos fazer. Aí Ia ser você e ele. E eu sempre falei pra ele assim, mano, não quero ser sozinho, mano. Não quero ser sozinho, mas eu não sei quem ainda, cara. E aí Tinha eu que ser tenho umas alguém. paradas meio religiosas, né? Aí, Um tipo, negócio meio não, eu sensitivo, assim. Não, eu sou religioso mesmo. Você é católico? Eu sou católico, mas assim, tipo, não pratico pratica. nada, Então, tipo, meio que cristão, né? Então
Você reza e pede iluminação. Isso. É meio que fala, mais. preciso... É mais. A minha religião é menos. Não fode ninguém que tá tudo certo. Então, Que é a melhor de todas, né? Na verdade. Então eu pego, tipo, se eu não posso ajudar, não ajudo. Se eu ajudo, se eu não posso, eu não fodo com a vida da pessoa. Já é um bom começo. É um bom começo. Não, eu diria assim, começo e meio, e fim também, né? Porque, tipo, muita ajuda quem não atrapalha. Exato. Então, assim, aí eu falei, Doug, preciso de alguém, cara. A gente precisa de alguém, A gente montou basicamente a estrutura inteira, assim, tipo, e mandou pintar. E colocamos as câmeras, e testamos, regulamos e tal. Aí quando o Rafa veio no churrasco, a gente tava regulando as coisas. Senta lá, Rafa, a gente precisa de gente pra testar e tal, não sei o quê, e filmamos e tal. Nisso, você já tava pedindo, assim, e eu precisava de alguém que de fato fosse comprar a ideia, porque a gente não é fácil. Pô, eu sou chato pra caceta. E não é fácil um podcast Ele agora. tem TPM, é foda. Eu sou chato, eu sou Todo mês. Eu sou insuportável. Aí eu falei, puta, precisa ser primeiro alguém que me atura. Não é bonitinho. É tipo um casamento. Sabe? Aí, tipo, que não tem preguiça, porque a gente é louco mesmo. Só que assim, falei, eu e o Duck a gente já sabe, tipo, a gente trabalha. Já deu um match ali de estilo de trabalho, né? Não tinha problema nenhum. E ele é tranquilo, a gente não se ofende. Acho que a gente nunca tretou. A não ser o dia que ele começou a fazer dieta, gente. Aí ele brigou comigo. Ficou com fome, né, Duck? E ele brigou comigo ainda. Eu falei assim, ok, faz o que você tá fazendo, nem lembro por quê, mas tudo bem. Aí, beleza. Aí a gente tava regulando as coisas, senta lá, Rafa e tal, e não sei o que, sentou, e eu, puto, preciso de um cara da hora, mano. Daí veio. Preciso de um cara da hora. Aquela e o Rafa... luz iluminou o Rafa, veio do céu. E assim, você falar assim, vocês se conhecem há muito tempo? Pô, ele comprou cachorro comigo. Tudo que a gente se conhece é relacionado a cachorro. Inclusive até hoje, assim, tipo... Agora talvez a gente já sabe meio que a pessoa, como é que é a pessoa, ou tipo... Dia de aniversário ainda esqueço. Lembro. A gente rushou até se conhecer, né, mano? Então, mas até o dia que eu falei, aí eu, puta, o que eu fiz? Fiz uma semana de um jejum pesadão mesmo, tá ligado? Eu falei assim, eu vou convidar esse cara, é esse cara mesmo. Eu fiz um jejum pesadão mesmo. Ah, tá, de ir pra... E falei, mano, é esse? Se era isso. Eu falei assim, então é o seguinte, é esse cara que vai me chamar? Eu vou pegar o carro aqui agora, não vou avisar que eu tô indo lá, e vou ir lá na padaria dele. Eu tenho dessas ele coisas tem que também. estar lá, tá ligado? E ele tem que querer. Se não tiver lá, eu só passo com o propõe e saio fora. Aí corta pro Rafa e daí já tá na padaria, você falando pra ele. Aí cheguei na padaria lá, ele, você é louco? Como assim? Eu falei, não, mano, é você. Só que antes de eu chegar, o coração já tava Porque daí acelerado, tá ligado? Tal, não sei o quê. quê. Puta, e aí ele tava lá e trocamos ideia e tal, e foi o que ele falou. Daí a visão dele, tipo, acho que se encaixa melhor, tá ligado? E, aí eu falei, sensacional, é isso. E daí pra frente é isso, trabalho mesmo. E aí deu super certo, né? Porque assim, eu assisti praticamente todos os episódios que vocês fizeram e vocês, tipo assim, vocês têm uma troca boa. Parece que, assim, vocês se conhecem já, tá lá na mesa à vontade, tudo, não é? Esse que é o mais louco, porque assim... Isso realmente foi... A gente não se conhece ainda até hoje. Tipo, tem um monte, sei lá, as histórias dele, tem um monte de história da hora pra contar. Assim, é muito tempo, né? Não é amigo de infância, não é nada, assim, temos realidades bem diferentes. Mas bem eu distintas. acho que é isso, às vezes é por isso que deu certo, assim, vocês têm realidades diferentes, mas vocês têm traços, vamos dizer assim, pilares parecidos, senão a gente não daria aí certo. a essência é muito parecida, então, tipo, a gente treta, a gente faz as coisas, mas é isso, resolveu, não esqueceu. Primeiro eu já esqueço mesmo. A gente nunca tretou, a gente, eu acho, tipo... tá, o máximo beleza, tá. Porque cada um não tem, depois volta e já era. Então, tipo... De brigar mesmo, falar, não, mano, não, assim, de sair, atrito assim, mesmo, assim, difícil. Nunca, né? Nunca teve, zero. Por exemplo, aí tem um tatame ali, a gente resolve ali também. Né? Tem o tatame. Dá um jiu-jitsu. Tem o tatame ali pra gente resolver as desavenças. Mas eu acho que, de desavença, de atrito, assim, nós nunca... Porque mesmo as desavenças acaba sendo útil, né? Porque assim, na verdade não é desavença, é ponto de vista diferente, né? Igual a gente estava conversando antes das coisas. São pontos de vista diferentes. Daí um acaba sendo bom pra mim, é o ponto de vista dele. O Cris tem uma memória um pouco mais comprometida. Totalmente. O Rafa jamais. A minha memória de longo prazo ela é meio cheia. Ele tem memória de curto prazo dele, é meio... Tem que fazer na verdade, eu acho as lixeiras ali constantemente. Eu acho que
Guardo, mas eu preciso de um search mais específico pra achar a memória. Guardo, mas não é tanto. tem que Eu preciso de um start. Isso aí. Umas 5 palavras-chave pra ele. Tem que dar o gatilho, né? Pra ele lembrar. Meu sistema de busca não é Google, deve ser o Bing. É da concorrência meio. Fica ali. Não, desprezo, não encontrado. Bing, que é aquele que a gente apaga do computador pra não ficar Isso, aparecendo. porque você põe lá, não acha. Ele traz outra resposta, é o meu. Mas eu acho que acaba sendo equilibrando legal, assim, sabe? Tipo, acabou. Foi uma surpresa até pra gente, né? Muito boa. Foi uma surpresa. Foi legal, né? Assim. Foi E aí, daí vocês. Bom, falou, bom, vamos fazer. E aí, como que rola? O que é um podcast nos bastidores? Vamos começar assim pela organização geral pra gente entender e depois eu vou perguntar algumas coisas. Muito álcool? Não. No começo tinha. Nossa, a gente bebia. No começo tinha muito. Verdade, quando eu vim aqui tinha uma mesa ali que tinha um uísque, uns negocinhos. Agora vai ser a outra ali. Agora tá ficando a nova temporada. Gente, a Lenina tá estreando. Tô estreando no o estúdio. Ela tá estreando. Vocês vão ver no estúdio antes real. eles no estúdio, mas esse é o Mas esse é primeiro a primeira episódio. gravação aqui. Essa é a primeira gravação Né? do estúdio novo. E é com quem? Com a Lenina. Dia das Não podia, Mães. né? Não podia ser melhor Se também, vem no né? Dia das Mães, 8 horas da manhã e tá tudo certo. Eu acho que É o tipo podia de ser gente que melhor é perto, a é. escolha pra gente ter uma gravação aí. Uma Uma vertente aí da nossa. Pra mim foi muito legal vir, que eu achei assim, tipo, uma vibe muito legal, muito boa. Eu falei, cara, eles vão acontecer. E foi acontecendo, né? Mas me fala, e o começo? Porque o começo é difícil, né? Você faz a lista, você convida, às vezes a pessoa não pode vir, ou às vezes a pessoa não quer vir. Assim, como que começou isso? Vocês falaram, vamos gravar, vamos começar tal dia. Que vocês resolveram até começar a gravar, quanto tempo que demorou, assim? 2 semanas, eu acho. Eu acho que foi 2 semanas. 2 semanas. A gente já tava louco, porque as coisas meio que já estavam montado e a gente precisava de gente. Só que, eu falei, eu não conhecia o Rafael, de fato, quem é o Rafael. Hoje a gente se conhece bem melhor e tal, a gente tem muita coisa em comum e não sei o quê, mas não conhecia. E ele conhecia gente pra caramba, ele falou, nem eu sabia que eu conhecia tanta gente assim e tal. Porque começa a brotar, a E gente... foi muito massa, porque as primeiras, tipo, eu não conhecia ninguém. Então você ia, ligado? você ia num encontro com um desconhecido, assim, tipo, sei lá, sentei na mesa do bar e chegou um amigo seu aqui, vamos que Mas vamos. isso é o que eu mais adoro de fazer. Porque daí você não tá acaba viciado ficando bem com... natural, né? O que eu mais adoro fazer é conversar com gente estranha. Aí, tipo, o Rafa conhecia bastante gente que era legal de trazer, que tinha uma relevância, né? Sim. E ele começou a fazer meio que a agenda. Falou, vamos fazer isso aqui, chamar esse. E aí eu tinha alguns contatos também de cachorro, né? Por exemplo, o Thiago do Armael veio através do Sandrão, Ele né? foi o primeiro, Que foi o primeiro que veio. E daí o Sandro tem um cachorro meu, e eu falei assim, mano, você tem contato desse cara? O cara falou, tenho. Aí o cara que trabalha com ele é muito amigo. Eu falei, mano, me agenda esse cara. Aí eles arrumaram e conseguiu vir, puta. Aí o Rafa foi colocando a agenda. Daí foi desenrolando. Já era o pessoal que eu conhecia, né? Tipo, de treino, de aula que eu dei. Que eu dava, porque você dava treino, você tinha o treino de corrida acabei conhecendo e tal. bastante gente, assim. Daí eu acho que o pessoal me achava também um pouco legalzinho. Daí. Vamos ver qual Ele ia falar, ele não é chato, ele não é cuzão. Vamos lá, Isso aí é meio louco. É retardado, isso aí, beleza. Isso daí beleza, é relevante, né? Um pouquinho, um parafusinhamento. Isso aí. Fui chamando o pessoal mais, né, que eu tinha um contato, que eu via com mais frequência. E foi acontecendo. E assim, e como que é chamar? Tipo assim, porque tem gente que você chama e caga, né? Não sempre, né? Isso aí eu acho que vai ter. Acho que até nos grandes, né, hoje em dia, deve ter também. Eu acho que tem mais a relevância de tamanho mesmo. Dentro do mundo da internet, o tamanho, os números. Pesa muito, né? Pesa muito. A Então, relevância às vezes, do tamanho é grande. às vezes a pessoa até. Né, nem nada pessoal mesmo. Às vezes, né, conta é muito caro, né? O tempo da pessoa ali, de exposição em mídia, alguma coisa do tipo. Sim. E o cara enxerga dessa maneira. Ele fala, pô, vou estar exposto numa mídia, o que eu vou ter em troca? É isso. Eu vejo que são duas coisas, assim, 2 fatores. Primeiro que você tropeça em cada esquina tem um podcast. Sim. E aí, às vezes, os caras já ficam descrentes, tá ligado? Eu falo assim, pô, eu nem vou, mano. Eu já fui em 2, os caras fez um episódio e abandonou. Então o projeto não anda. Então os caras começam também a meio que, tipo, tá consistente Perdendo a credibilidade, mesmo. Né? Se os caras estão consistentes mesmo, aí eu vou dar uma moral e dar uma força, quem é maior, né? Mas assim,
Eu acho que a maior dificuldade, geralmente, no início mesmo, foi uma questão de tamanho, assim. Ah, mas por exemplo, o Thiago. Mas a gente começou bem demais. Não, daí muito tem esses seguidor, pontos. O Thiago já era gigante. Já era grande. Já era gigante. né? Então ele foi um cara que, pô, topou, talvez até por curiosidade, né? De conhecer o Acreditou, podcast, acreditou na gente. Tanto que o Tio, ele faz bastante coisa aí com a gente também, que a gente chama, ele vem. Fez o Games com a gente. Fez o Games com a fez gente. Games. Tiaguinho aprontou lá no Games. Tomou. Qual que é a sua receitinha do Games que a Lenina bebeu? Não. O Rafa, além de Tem a tudo, ele tem um receitinha? talento nato, que ele é tipo assim, um bartender, barman, não sei como que chama. Ele cria coquetéis incríveis. né? Então eu Passa a tenho, receitinha. eu tenho talento Pra pra galera fazer umas aprender. doideiras. Primeira cara. coisa, primeiro episódio da Lenina vai a receita da A pistolinha. receita da pistolinha foi limão, sal, sabonete de glicerina. É uma geração criada pelo pânico na TV. Nossa senhora, ele assiste Limão, South Park. sal, sabonete de glicerina e um tiquinho de álcool. Coisinha, né? Mas não dava nem pra sentir o Não gosto, dava, porque o sabonete de sim. glicerina, ele se colocava assim, o sabor da glicerina tampava. Erva doce. Era E de erva tinha doce. pepino, Tinha pepino. tinha um negócio que boiando. Era uma conserva de Eu acho que abobrinha. era abobrinha. Uma conserva de abobrinha. Era uma abobrinha velha que tava É só o caldo, era só o caldo. Não, tinha umas abobrinhas. Daí esse era no outro. No outro drink tinha abobrinha, groselha vencida. E... Só que o que dava o gosto mesmo era a glicerina. Não. E erva doce, o sabonete de erva doce. não Era de erva doce, era sabonete e glicerina de erva doce. Cara, é um sabonete que tá no, Era tá no. Acho que acabou, né? Na glória Jogou acabou. fora, eu acho. E aí quem não bebia álcool, bebia isso. Daí você fica entre a cruz e a espada, né? Porque ou você bebe álcool ou você bebe isso. Essa Ou foi... você bebe tudo, vocês vão ver. Essa daí Ou foi... você bebe caso. isso e álcool, que vocês vão ver no... Eu como tenho- é o... Ou tudo junto. É o tudo junto e misturado. Esse aí foi bacana. Que vai cara. no Pro Players Games, né? Isso, Vai esse pro aí ar. foi bom. Então foi isso. E o Pro Player Games também aconteceu por conta do podcast. Porque daí a gente vai criando laços com as pessoas que vêm, né? Tipo, tem muita gente que veio aqui que realmente continuou com a gente. Tanto Que pessoal, do gostou lado de pessoal, vir, lado né? profissional. Os caras, tipo, pô, você chama, vem de novo e gosta de vir e topa fazer os outros quadros, entendeu? Então foi criando, assim, uma galera muito legal mesmo, assim, sabe? Tipo, de ideias, de bater, assim. Porque a gente é assim, né, cara? Tipo, não tem muito segredo, assim, no podcast. Mas é de chega trabalho e todo faz. dia, né? O que eu trabalho acho todo legal dia, que é assim. constância. A constância. Não tem sorte, não. A constância é o que pega a maioria das pessoas. Porque, assim, um dia, beleza, 2 dias, tá bom, 5 dias, 10 dias, 100 dias. 100 dias é foda. Em menos de meses, né? Porque 5 meses. vocês começaram, foi 100 em dias. abril? Pior, né? Verdade. Dá 5, de segunda a sexta todo mês. Deu certinho? Chegou no... Você dividiu 5 quando a gente bateu 100, abril, dá certinho 5 dias. Não tinha pensado nessa forma, não. Legal. Tipo, trabalhando de segunda a sexta, quer dizer, Trabalhando de segunda a é sexta, um certinho. trabalho como o Sem- outro sem errar. qualquer, né? Caramba, descansei tanto. Queria gravar mais. Descansei tanto, foi tão tranquilo. É que teve o Teve uma vídeo, conta, né? Teve as coisas no meio. Mas teve que uma tava continha que eu atrapalhando. fiz. Quantos episódios que era? Não, esse cara ele é doente. É por isso que eu falei que é beirando a morte as coisas. Isso. Por isso que não é questão de. Eu tenho que falar, pô, cara, aí não dá. Desacelera só um pouco, deselegante, é ótimo. Deselegante as ideias. Mas qual que Cara, é a quer ideia? 1000 episódios No ano. no ano. Mas, Dava gente, 3 tem episódios por 300 dia. não tem como. Não, tem. Eu falo, Não tem. fala isso, pô. Não tem como. tem. E daí eu... Eu só tremei porque eu vou te provar que você tem. É muita insanidade. Não dá, É você muito entendeu? pesado. não precisa fazer, tá? Não Mas precisa. tem. Não Você precisa, tem não que precisa. se Foi só um cuidar. devaneio. Eu acho que eu tava bebendo alguma coisa. Não, tava. Bebia Café. muito. Café. No começo a gente bebia muito. Vocês bebiam muito? Nossa, bebia muito no começo. Mas daí por que vocês diminuíram assim? Só Pela cada morte, dieta. né? O risco de morte aumenta, né? No meu caso, é o cada Só dieta. pelo risco da No caso saúde. dele foi só pela dieta, mas assim, E vocês nunca falaram nenhuma besteira por estarem alcoolizados? acho que várias. Que que fala, só fala não, alguma besteira. besteira, não, mas eu digo assim, alguma besteira que vocês falam, caraca, velho, não devia ter falado isso. Não, assim, de falar. Eu acho que bobeira, assim, bobeira não. bobeira, de. Tem umas coisas que, assim, se você tirar de contexto, fica esquisito. mas isso fica em todos os
sabe? Todos os lugares da vida. Se você tirar de contexto como a mas pessoa aqui tá fica falando... gravado, né? Não, Que daí é tem o que coisa pesa. Tem coisa que você tirar de contexto, quase tudo que a gente fala É ofensivo. é ofensivo. Mas assim... Se tirar de dentro do contexto, muita coisa ali, fica ofensiva. que você fala, nossa, pô, eu ofendi alguém, ou saí muito da casinha nisso. Não. E também nunca Acho que até falta pra gente sair um pouco da casa, às vezes. E também nunca saiu ninguém aqui desagradado, né? Assim, do tipo, as pessoas saem muito de boa, não saem? Eu sinto isso, que eu assisto os episódios. Nunca falaram pra gente, pelo menos. Né? Não, mas assim, às vezes a gente sente a vibe da pessoa, sei lá. Eu acho que o pessoal gosta bastante. Gosta, né? Acho porque Nunca até tivemos. eu pergunto depois, eu falei aí, né, como é que foi, você achou bacana, tudo Ou mais. alguma coisa que não queira que eu pergunte, sei lá, né? Às vezes. Não, isso aí eu nunca perguntei, não. Não? Não. Eu vou perguntar para Não, as eu pessoas. já Eu não perguntei perguntei pra algumas vocês, vezes, então eu você- posso perguntar qualquer coisa. Eu já fiz isso algumas vezes de perguntar. Até Porque, um assunto que você não porque às gosta vezes de tem falar, assunto que a pessoa não gosta, né? E daí você pergunta, você fala, ó. É que normalmente, hoje em dia, a gente vai sentindo na conversa também, né? Tipo, a gente vê que pode por A ali. pessoa dá uma A pessoa dá uma desviada. brecha, Isso, que pode. Ou daí dá você uma vê desviada, você já- que não fala desse assunto. A gente consegue meio que perceber, assim, tipo, não curtiu e vai. E já teve alguma história bizarra, sei lá, que aconteceu, ou bizarra ou engraçada, que aconteceu com algum convidado, alguém que vocês falou alguma coisa que vocês não estavam esperando, assim, tipo, ou ruim também? Pô, dei muito, né? Não, conta Nossa uma. O Cris não Senhora. lembra que ele tem memória curta. Ele O não Rafa vai lembra. lembrar, talvez ele lembre de alguma Obrigado, coisa. produção. Obrigada, produção. Poxa, uma Não, história mas conta uma de que convidado, vocês. ou que aconteceu Eu aqui. Que lembrava. aconteceu aqui, ou de convidado, mas que vocês possam contar, né? Porque... Tem coisa, tipo, por exemplo, a tatuagem que a gente fez aqui ao vivo. Essa tatuagem a gente fez ao vivo. Eu fiz ao vivo aqui com o convidado, ele tatuou. Então, tipo, foi um bagulho legal. Tipo, esse episódio eu não assisti, qual que foi? Vou ver. Foi o episódio Tem o do 02. O João 02. Daí ele foi tatuando e vocês batendo Isso. um papo Conversando. assim. Ele montou o estúdio aqui, passou o papel, né, o Nossa, foi bem legal, né? isso plástico foi filme e massa. tudo mais. E ele, pô, João, salve, mano, você é brabo. 02 Ele- bravo. Você botou o braço aqui, Botei, fiquei com o tipo, braço e daí aí, você ficou lá, desse trocando jeito, e ele ideia. conversando, e molecada também falando aí, Interagindo com ele, no chat. interagindo no chat. Que tudo mais. legal! Foi tudo aí. Foi legal, E foi isso. tudo na hora. Mandei mensagem pra ele e falei, cara, o que você acha da gente fazer Ao uma vivo. tatuagem ao vivo? O cara topou na hora. Aí ele falou, mano, demorou. Ah. Daí ele veio, né, com a esposa dele, a namorada, fez, montaram tudo aí. Começou. Fizeram um mini estúdio Isso, e. montou o estudinho, colocou as tintas aí do Colocou lado, as foi bem tintas legal. tudo certinho e foi. Isso daí saiu. O episódio também do Joe, que ele montou a picape de som, eu achei bem interessante também. É porque a gente, tipo, os caras vão vir e falam assim, mano, traz violão, traz a picape de som. Traz tudo, Vem pra gente O do fazer. Joe, ele montou também. Né? Aí ali o Vic e ele, né, que eles Aí eu vi montaram. que cantou, teve E uma aí batalha. teve uma batalhazinha entre ela e o pai dela, foi bem legal. Ah, eu vi um corte desse Isso, tem um corte. podcast. Eles batalharam aí ao vivo, foi legal Foi bem também. legal, assim. Agora, história doida, puta, tem bastante, né? Só que assim. Alguma que vocês possam contar. Mas tá gravado. Então, vou contar Não, mas daí pra achar em 100 episódios, tipo. tá tudo gravado. Vou contar todos, é que eu tenho problema de memória mesmo, mas pra mim foram todos muito bons. Não, acho que a maior de todas foi o que a gente acabou 5 horas da manhã, né? Puta, essa aí, Eu acho que não tem gravada. É que essa não tem, tem gravado até uma parte. Essa offline, mas eu acho que é conteúdo exclusivo aqui que dá pra eu contar acho que aqui. dá Vou pra até contar. comer Dá pra contar aqui, eu vou comentar o amendoim agora, né? Então, o que aconteceu, né? Foi Eu acho que eu tinha que pôr na câmera central e o participante vir aqui, ó. Pra gente contar essa história. Pode ser. Pode ser, eu acho justo também. Como é que é? Porque teve o participante, né? Ele participou dessa também. Ah, poxa vida. Dessa você participou Dessa aqui, ele você não vai. Quando tem um negócio que ele gosta muito, ele participa. Ah lá, participou e do ao aqui vivo, não vai vir. do ao vivo ele não participou, Ok. ele participou do off, né? Eu tenho a lista. Vamos lá, Duck. Duck não vai vir aqui neste podcast, porque eu tenho uma lista. Então, né? Esse dia, E a parte que aconteceu depois não tá gravada. é verdade, Ah. É porque assim, o episódio acabou. Foram umas 3 horas de episódio. 11 pelo menos. horas eu acho que acabou o episódio. E a gente acabou 5 da manhã esse encontro. Mas por quê?
O porquê até A gente hoje... não pode dizer. O porquê Não, foi uma coisa bem aleatória, porque tinha muito álcool. A gente começou, acabou acho que 2 garrafas de uísque durante o episódio, mais Quem algumas era? cervejas, mais uma garrafa de pinga que tinha aí. Misericórdia. E foi. Quantas pessoas tinham aqui? Eram uns 4. 4 pessoas. Tipo, o convidado, vocês dois e Dan. Eram 2 Não, eram convidados. 2 convidados. 5 com o Duck. Aí isso no ao vivo. A gente acabou alegre. Alegre não, né? Vocês Alegre mesmo, assim, mas acabaram, muito assim, de Mas muito Acabou legal. com a garrafa. maravilhosamente felizes. Foi uma né? garrafa E de cerveja. gentleman. Nossa, Ó, cerveja, meu garrafa de Deus do céu. uísque, tinha sagatiba, Pinga. charuto. o nome disso, Pinga. a gente fumou charuto ao vivo. A gente Charuto, fumou ao inclusive ela vivo. tá segurando o charuto Ah, não, ali. o charuto tá ali ainda, por sinal. Caraca. E quem foi o convidado? Foi o O Johannes, Johannes e o Lucas, o né? Lucas. O Johannes e o Lucas. Aí o pessoal da Capitólio, inclusive, vai estar patrocinando É, a um gente ali, salve ó. pra Tem o rapaziada pessoal da Capitólio. Capitólio Investimentos. Ah, tipo, Começou. eu pensei que ia ser tipo Capitólio Investimentos. Exato. Será que Não, os rapaziada. caras tornando e... Aí, loucura. Aí acabamos, fomos pro churrasco, porque o Johannes é quase meu vizinho, né? Ele mora aqui na Redondeza. churrasco. Nós fomos pro churrasco. Aí daí pra frente, você ficou pra trás. Daí entra em cena o Duck, né? Porque aqui no ao vivo, o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui, tá gravado lá. Pessoal, a gente tava bebendo, a gente tava conversando. Foi legal pra caramba. Aqui foi da hora. Daí o pós entra em cena Aí o Duck. Daí pra frente só foi pra trás. Ele tava por trás, daí ele virou a estrela. Verdade. Ele veio como uma estrela cara cadente, dele. parecia um Vocês viram a cara meteoro dele? chegando. Ele não chegou de boinha, ele chegou igual um meteoro. Ninguém entendeu de onde ele veio. Ele veio. O resumo E da veio pra noite. ficar, pelo jeito. Ele ficou O resumo da noite era. Eu tenho não gravei os stories, não postei, mas eu tenho esses vídeos. Foi eu e o Rafael andando pro bairro, 5 horas da manhã, Tipo, o dia amanhecendo. no frio, dia amanhecendo, parecendo umas crianças de 15 anos, perguntando um pro outro, louco, quantos anos a gente tinha e aonde estava o Duck. Procurando o Duck, porque o Duck simplesmente ele saiu correndo no meio da rua. Ele saiu correndo. E sumiu, mano. Desapareceu. Ele saiu correndo aqui pro meio do bairro e desapareceu. Ninguém achava ele. Correndo morro acima, Não, inclusive. correndo, aqui é parecia um morro. papaléguas. Ele Morro correu acima. muito rápido. Ele correu muito Porque rápido. começou, né, tipo, era fogo, porque era um monte de geração mais antiga com a dele. Aí rolou um conflito, porque nós descobrimos que se a gente falasse, eu duvido, a coisa acontecia. Ele fazia tudo Aí que a pronto. gente duvidava. Nossa, aí imagina Foi a depois de combinação. duas Aí, garrafas de entretenimento uísque. acontece, né? Ah, não, é que daí no churrasco foram mais 3 garrafas de uísque, mais uma garrafa No de churrasco pinga. continuou. O final acabou com corote. Acabou com corote o churrasco. Muito Tô vômito assustada. E o E Duck bate correndo perdido pelo bairro. Tinha que ter muito vômito pra botar isso Nossa, pra o fora. Duck passou Senão ia mal. O demorar. O Duck beijou o cachorro. Não, é. O Duck... Não, eu imagino, eu nem vou perguntar o que vocês falaram do eu duvido, porque realmente. Não, é meio que rolou tudo. eu duvido pular na piscina, ele ia pular. Eu tive que segurar ele, Dá um pouco de medo. Então, dá Umas daí, coisas. as coisas que não dá pra duvidar, mas daí a gente duvidou ele correr morro acima. E daí ele não acabou o morro pra ele. Ele sumiu. Ele sumiu, ele desapareceu muito A rápido. gente dividiu os 4 em 2 frentes, 2 foi pra um lado, 2 foi pro outro, pra quem Daí já achar começaram a ele. ficar sóbrios, né? Porque daí começa a baixar o álcool, porque começa a dar uma certa tensão. Ele falou assim, ele falou É que não era só subir correndo, né? É. Era subir correndo, xingando o general É, do exército, que é um bairro de militar. E era aniversário É do verdade. general. Eu faço Tava isso, tendo eu festa, faço tava todos os militares do bairro 5 horas da manhã cantando, tava uma trombeteira aqui no quartel e tal. não é uma boa ideia, não, isso. Ele subiu correndo, gritando e sumiu. A cara do Duck. Ele sumiu. Ele sumiu, aí a gente falou, ele vai voltar. Não, ele falando Dois assim. minutos. Ele volta, ele tá falando só- assim, não, ele volta. Ele não, 2 minutos. não é possível. É. Mas ele não tinha condições de voltar. 2 minutos. Eu falei pra ele, 4 minutos. eu O falei, GPS Cris, dele estava eu falei, Cris, ele não vai completamente voltar, desligado. ele tá assim, ele tá. 5 o Waze dele não tá desligado. Ele não vai nem saber. Ele vai olhar pro lado e vai falar 10 minutos que na hora ele do voltou. A gente achou ele. Achando. Quem achou foi a rapaziada. A rapaziada achou ele. O Johannes e o Lucas que acharam ele. Foi o Foram atrás episódio dele. mais apoteótico. Não, foi legal pra caramba, porque na hora que acharam, trouxeram ele no porta-mala. E os dois assim, achamos! Tá, mó feliz. E ele assim, ó, no porta-mala. Desmaiar. Desmaiado. Foi algo muito interessante. Essa foi um da... Esse é o que ficou mais marcado, né? Eu acho que assim, do episódio no contexto, foi um contexto assim que
que foi legal, foi diferente ver o E ver o tem moleque gente que nessa. vem, que vocês acham que não vai dar nada, e a pessoa, vocês falam, cara, compareceu pacas, assim, do tipo... Tem, né? Tem. Claro Não que vou tem. pedir nomes, porque senão vai parecer, tipo, vocês vão Não, falar... tem uma "Puta, galera não- que se Tem surpreende. muita gente que surpreendeu. Você fala, que Assim, história tem muita gente que bizarra. surpreende. Tem gente que a gente espera muito. É isso que eu ia te perguntar, a próxima pergunta. Tem É, gente tem que você gente espera que- muito pra entrevistar aquela pessoa, a pessoa vem e fala... É que as nossas entrevistas, assim, eu não sei se a gente deu sorte. Sorte não tem, né? Mas as nossas entrevistas sorte não tem. foram bem legais, assim. Não Foram teve... bem- Aí, já perguntaram pra gente assim, várias vezes, teve alguém que veio que vocês não gostaram, Eu e não sei teve. o quê. Agora eu lembrei, porque eu Quem tinha é? lembrado. Então, já que eu não gostei, difícil. É porque Quem? assim, eu tinha que ver minha mãe. E aí a pessoa veio no Dia das Mães. Teve uma pessoa... Aí por isso que ela tá aqui hoje. Olha, eu só tenho o Dia das Mães às 7 horas. Não, mentira, gente. Eu ainda perguntei assim, do tipo, não vai Verdade, dar. certeza? Pior que eu queria ir, Você não mas tá vai chapado? dar. Não, mas eu acho que não tava, era muito cedo, era cedo, né? Foi a mais esquisitinha, assim. Foi mais esquisita, É. veio. E aí depois tipo, veio de novo, veio depois de veio de novo, novo. daí já quis fazer um De podcast novo, também. e aí de novo, e agora tá aqui. tal. Exato. Agora nós estamos aonde? Nós que estamos Aqui, Agora nós mudaram. estamos E é difícil ficar aí? Ah, É tranquilo. Agora tá mais gostoso já. Não, no começo eu tava ali, o início é quando você senta aí, dá uma, vamos dizer assim, uma intimidada, porque você fala. Não, dá, né? Porque você fica tipo, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Será que eu vou falar alguma coisa legal? Será que alguém vai ouvir o que eu tô Isso falando? eu ouvi muito, assim, com o pessoal. O pessoal fala, não, mas o que eu vou falar? O que eu não sei? Eu perguntei isso. Eu falei, gente, mas o que eu vou falar? Não, você vai falar, vai falando. A gente vai conversando e as coisas vão, os assuntos vão basicamente surgindo. isso. Não tem muito... a gente conversa. E assim, você é o responsável pela lista de nomes, né? Me conte da lista de nomes. Como que funciona a lista de nomes? É o detentor do quadro. A lista de nomes, né? Porque assim, agora que vocês já são maiores, a lista de nomes, ela é mais fácil, né? Putz, assim, Me conte da lista. é mais fácil, mas ao mesmo tempo Filosofe sobre a lista. fica mais complexo, né? Porque assim, fica mais simples o acesso por conta Que o você pessoal já tem- entra lá, vê, fala, os caras até têm uma certa relevância e tudo Sim. mais. Então fica um pouco mais simples esse acesso. Uhum. Porém, fica também não, fica mais difícil porque já foram 100 episódios, né? Então são 100 pessoas já que já foram. Vai Mesmo que tendo muita gente, mas Vai estreitando, né? vai ficando os assuntos, assim, tipo, mas tem muita gente pra vir, sempre vai ter gente pra vir, isso é fato. Só que vai estreitando, assim, realmente os lugares que você procura. Você tem que procurar mais. E quando, tipo assim, e já teve isso, né? Que eu imagino que já teve, mas eu vou te perguntar. E, por exemplo, no começo, vocês não têm nada, assim, de relevante para oferecer. Então, por exemplo, A gente do que eu começou digo... do zero, realmente. Isso, do Porque que eu digo de tinha relevante zero. para oferecer não é em questão de estrutura. Desde que a gente entra aqui, a gente já entende que isso aqui é um podcast, quer dizer, não é um negócio que foi feito mais ou menos, é uma coisa que foi feita para ser o que ela é. Mas, assim, para muitas pessoas, ainda mais hoje em questão de redes sociais, sim. né? Vocês não tinham nenhum seguidor, vocês não tinham, assim, ninguém que, por exemplo, pudesse falar, pô, eu vou lá porque vai me dar visibilidade. Não ia no começo, hoje em dia sim, né? Porque já veio muita gente legal aqui, Sim, sim. muita gente importante, enfim, né? E tem gente que cagou, né? Tipo, cagou pra vocês. Tem. Tem até hoje. Não, e tem até Não, hoje. até hoje E vai tem. continuar tendo, eu Vai acho. Eu acho que não vai, Tá. isso não acaba. Eu acho que não acaba, Mas mas é vai que continuar, eu acho porque que- cai naquilo que você Mas, falou assim, de números, né? De números e tudo mais, não acaba, mas assim, em questão regional, vocês são relevantes aqui. Assim, porque eu imagino que o podcast de vocês, óbvio que tem muito para expandir, muito para crescer, mas assim, é um podcast regional. Vocês trazem Sim. muita gente da região e tal, e muita gente relevante na região, e tem gente que já cagou, né? Tem. E aí, assim, o gosto de quando cagou no começo, tipo, ignorou, ou, tipo, sei lá.
e depois ver que a coisa tá fluindo Então, e... Tá acontecendo. Tem uma galera que é da hora, que tem uma galera que, tipo... O Instagram tem dessa, né? Você joga a mensagem e ela vai pra aquela caixinha lá. Isso, pro Porque a pessoa não limbo, te que a conhece. pessoa... Isso. vai pro limbo. E, de repente, dependendo do tamanho do Instagram, isso vai sumir mesmo. A pessoa não vai ver. Ou- É muita Ou, de solicitação, fato, ela vai ver muita também e você não vai saber que ela viu. Ou vai saber, né? Você não vai saber, porque ele pode ver também... Pelo Instagram Sim, ele é pode bem saber difícil. isso. E você não vai saber se ele soube ou não. Se ele, você não vai Né? ter como visualizado. Mas assim, tem muita gente, por exemplo, que a gente já chamou numa primeira ocasião e que depois que a coisa tomou corpo, essa mensagem foi respondida. Entendeu? Que a gente nunca vai saber se ela foi Isso, respondida que ele foi porque ver e a falou, pessoa viu "Pô, agora. pra gente é o que, assim, só que a gente... Eu acho que a grande diferença do que a gente começou foi a gente, de fato, determinar que a gente ia fazer isso até dar certo. Uhum. E não é essa vibe que tipo, ia tirar a nossa então, alegria. a gente- Ah, pega não, pilha, porque não. assim, você Porque vai muitas pela vezes a vibe galera do pega, negócio, a né? galera pega pilha, né? Tipo, não sei o que, não. Às vezes dá uma irritadinha, real. Tipo, às vezes você fala, caralho, que filha da puta. Ainda mais Mas ainda assim- o Rafa, que é mais É, colérico. não, às vezes dá, assim. realmente. Tipo, mas Dá, é um né? bagulho que dá, passa. Porque, tipo, você também entende o outro lado, de repente não. Realmente, às vezes a gente não é relevante o suficiente para aquela pessoa. Tá, mas E- tem gente que não é tão relevante assim. Esse e é tipo, que- cara, oi. como é que chama? Na verdade, é se enxergar do tamanho que a gente realmente é, tá ligado? Uhum. Então, assim, pra gente também é difícil. Então, hoje a gente tem um número de seguidores que, tipo, tô 100% orgânico, um engajamento que é ok, a galera já viu. Muita gente já viu e não segue, porque acha que vai parar. Muita gente vê e não vai- sabe também o que Muita é. gente não, né? Muita gente ainda nem viu. É. Mas se a gente for pegar, tipo, os nossos números hoje do Instagram orgânico, o Taubaté inteiro já recebeu alguma coisa nossa. Sim. Mas de repente não bateu o conteúdo nele que ele queria ver de fato, então só passou. Né? Mas assim, a gente vai, né? Acho que Não, eu entendo que, assim, por exemplo, a gente convida pessoas e tem pessoas que não é vibe, não quer vir, nada disso. Mas, assim, o que eu penso, assim, que deve dar aquele gosto de, tipo, o mundo dá voltas, entendeu? Porque Não, isso aí vai dar muitas vezes, né? não. Tenho certeza. É só o começo. calma, porque assim, o nosso filho nem Acontece. nasceu, né? Uma gestação são 9 meses, nós estamos com 5. Nem nasceu ainda. Nosso bebê nem nasceu. 5 meses. E É que eu considero relevante porque, assim, não tem nenhum podcast da região que tem tudo isso que vocês têm, não tem. é que ter recusado algo que não vai parar nunca vai te deixar sem a chance de ter feito parte de algo grande. É. Porque de Isso, fato a gente não vai parar. Esse é o ponto. A gente não vai parar. Então, assim, Porque o Então começo- não importa se vem, se não vem, se quer vir depois. entendeu? Tudo bem. Só que de repente depois também não dá. Só que de repente, a única coisa que pode ser que depois pode ser que, né? Que De não repente dê. pode ser que não dê. Que a gente não queira também, pode ser. Entendeu? Porque Entendeu? é E tem isso, gente que vocês não mas- querem. Tem. Tem. Não, a gente olha lá e fala, não, esse não. Tipo, não dá. não Mas, acabou Mas assim, por demais. não ter a ver com vibe mesmo, porque a gente nem conhece a pessoa. Entendi. Às vezes vai ser aquilo, A gente tipo. não conhece as pessoas. Não tem Já- como a gente não levar isso pro pessoal, entendeu? Tipo, falar, não quero isso, aquela pessoa tipo, que eu não conheço. Vocês não Como? levam pro pessoal. Não é pro pessoal, é profissional mesmo. Então a gente às vezes olha um perfil, olha os stories e fala, puta, não é a nossa vibe. Entendi. Tá ligado? E às assim, vezes é super relevante, de repente vem a ser muito legal, mas a gente fala, pô, não, de repente não é a hora, não, a gente não tá com o espírito desse É tipo porque de o que assunto. acontece? A galera acha que é hobby. Não, é trabalho. Não é um hobby. Não. Entendeu? Isso aqui não é um hobby. Isso aqui não pode ter iniciado, né, como um hobby. A gente leva. Vocês nem- Realmente a gente leva. A gente não começou com. Mas é um hobby que a gente gosta muito. Vocês então, a nem gente levaram de como fazer todo hobby dia. no começo, Então, porque na a verdade, pessoa que gente já faz começou segunda a bem segunda. profissional. A ideia profissional do negócio. E a É que ideia assim, pra ser vocês profissional. trabalham se divertindo. É diferente que- de você ter que um hobby. As pessoas né? acham que você trabalhar se divertindo não é trabalho. Você tem que trabalhar puto, entendeu? Trabalho tem que ser você tá puto de segunda a sexta Odeio essa e esperar a merda, porra é. no final de semana. Isso é trabalho. Se você trabalha se divertindo, você não tá trabalhando direito. Entendeu? Você não tá sofrendo, Você né? não tá sofrendo, você não tá trabalhando. Isso aí não é trabalho, filho. Isso aí é. Não, a gente leva isso aqui de maneira profissional. Então, se você leva de uma maneira profissional, tem que ter um profissionalismo em algum momento. Sim. Tipo, Sim. tem coisas que a gente não bate a Talvez não ideia, caiba a tanto ideia. no profissional quanto no. Tipo o quê, por exemplo? Putz, cara. Vamos falar. Não, mentira, não vou Fala, falar. não, fala. Não, Fala nomes, né? É uma coisa que eu posso falar. Tá, tipo, tá. tipo o que você falou.
tipo, o cara se achar o que não é. Isso, é. Por tamanho, né? Às vezes Por ficava, tipo, tamanho, realmente. Assim, não o pessoal. Tá. O pessoal não importa, mas é tipo o cara achar realmente que é maior do que é. É Isso difícil. acontece, porque a gente, realmente, em números, somos Isso pequenos e acontece, tudo mais, mas assim, mas isso acontece. Uma coisa que eu já Só senti, tem né? uma coisa que eu Porque. fico bravo. O quê? eu acho que é até o que você vai falar já. É gente que é muito, assim, que eu já senti, né? Porque eu fiz a lista agora da primeira temporada, né? Já mandei as mensagens e tudo mais. Tem gente que eu penso assim, porque o Lelepod ainda tem muito pouco seguidor, né? A gente segue, compartilha e tudo Faz mais isso aí. agora já. Faz isso, Se faz inscreve isso, aí, né? o Se seu inscreve no aí, canal, ativa o sininho, manda faz ver. tudo, segue no Instagram e tal. Se não Mas se assim, inscrever, vai ter 1000 anos de azar. é isso aí, é isso aí. Mas assim, tem muita gente, né, que eu mandei mensagem para muitas pessoas, que no meu pessoal eu tenho um certo número de seguidores lá, e a pessoa é muito maior que eu. E a pessoa foi extremamente acolhedora e falou, cara, tô dentro. Nem perguntou muito, já topou de cara. E tem gente que é menor e que simplesmente, tipo... Não, é o direito da pessoa, ok, entendeu? Eu acho que é super... Mas isso aconteceu com vocês também, né? Ah, aconteceu, Se vai não continuar acontece, vai acontecendo. acontecer. É. Isso aí é pra Né? sempre, eu acho. Mas tem uma coisa que me deixou louco, é desmarcar no dia, velho. É Ou isso, na hora. isso. Ah, sim, isso daí é. Ai, Ah, não, eu acho que esse é outro ponto. E pra né? vocês que são do Isso ao aí vivo, já isso é muito pior. Mano, É tipo, você muito quebra o nosso pior. dia, faz isso não. É E mesmo foda. pra quem é gravado, gente, é custoso. Isso é foda. A pessoa se agenda, É o que eu disse, a é pessoa se profissional, organiza. né, cara? Não tá é ligado? brincadeira. Isso aqui não é tipo Não aceita. meu quarto, tá ligado? Eu acordo, Não. durmo aqui. Ai, não sei o que, não O custa. Ru, É o Duck, no caso, ele eu mora. moro aqui, mas... Não, mentira, ele não mora no estúdio, não. Porque ele, inclusive, o quarto dele é aqui, ele É tem uma aqui, cama, ele dorme aqui o dia Puxa ali, inteiro. aparece uma caminha. Mas é que a galera ainda não entende o processo do negócio, né? Tipo, existem os grandes podcasts e tem tantos E mesmo os milhares grandes, de os outros. grandes, o cara fica puto, porque, fica pô, puto, Isso com certeza não acontece nos aceita grandes, se né? não dá pra você vir, ou avisa, tipo, um dia antes, tá ligado? É. Responde, tá ligado? Responde a galera. Se o cara te procurou, é porque ele viu algo em você, não só a relevância. Porque a galera tem Não. muito disso, acha, não, quer meus números, quer Não, trocar não quer. seguidor, não sei. Não, cara. Pô, o cara consome o seu conteúdo no mínimo, entendeu? É. O cara começou a ver seu conteúdo. Já veio gente que nem Instagram tem, mano. É, exatamente. E assim, Não importa. pica. E foi. Não importa o Instagram, realmente não importa. Pra gente, assim, não importa o número de Instagram. Importa que a pessoa vai vir falar, né? Importa que a pessoa transparece lá, o que importa que a gente conhece da pessoa, quem a pessoa é, o que ela tá fazendo, o que ela fez, o que ela quer fazer. Isso importa muito. Mas a galera não dá muita importância pra isso. A galera acha que é número que interessa. Chama esse aqui que tem 30 mil seguidores. Mano, não me interessa quanto seguidor tem. Interessa tá ligado? que a pessoa vai falar um assunto. Interessa que eu se a quero pessoa é de escutar. verdade. É isso que interessa. É pra mim. muito Se a bom. pessoa é de verdade. E dentro da rede social, a gente sabe que tem um monte de gente que tá vivendo na rede social ali, trabalha com aquilo e faz aquilo acontecer. E tudo bem. Só que se você é chamado, né, para um tipo de programa assim, para uma vivência dessa, né? Se que você eu encaro como aceitou, uma vivência, compareça, mano. se você aceitou, Esse É cara. uma experiência, é Aceitou isso bem. mesmo. Agora, tipo, Entendeu? beleza, tive um imprevisto e tudo mais. Pô, avisa antes, não tem porquê você, só não quero ir, Não, foda-se. até que seja na hora, né, mano? Tipo, por exemplo, já aconteceu de cancelar na hora alguém que correu com um dog? Acho que foi o Champs. Poxa, O Champs, tipo, ô. Ah, que o Mano. cachorro dele morreu, né? Infelizmente agora o cachorro dele morreu. Mas no começo falou, mano, o cachorro ferrou. Sim, acontece. Não eu falei, consegui, não, tudo cara, bem. pô, tudo Tipo, bem. não, beleza. Mas o cara tava até aqui no Games e tudo. Quer dizer, Sim, não foi mas uma pessoa que. aí remarcando, veio cagou, depois e assim. tal. Não foi uma pessoa. Só que você sabe quando você é vacilão. Ah, sabe? É, quando é Recado pros vacilão, vacilão. sabe? Quando você é vacilão, você é vacilão. E depois não vacilão, adianta você é ficar. vacilão. Não E tem aí, os caras né? que são vacilão. Então, E eu não converso porque eu não gosto mesmo, não. Então, se você viu na rua, não precisa nem falar comigo. tipo finge isso. que nem me É conhece. tipo isso também. A gente é desses. Porque a gente não troca ideia, não troca, ué. Mas o quê? Não tem essa, cara, de tipo querer. Vem aqui pra dar número, pra seguidor, pra não sei o quê. Vamos fazer. Não, cara. Isso daí vai acontecer O que rolou naturalmente quando muito você é que de vai verdade. acontecer também é, com você principalmente, a galera querer pagar pra vir.
Ah, não, mas o podcast ele é livre justamente para eu poder chamar quem eu quiser, É. entendeu? Isso daí não. Então, a galera. Então, a gente, galera todo às mundo vezes que manda. vier vai vir porque eu quis que viesse mesmo. Não tem. Porque assim, mas tem muito podcast que você pode pagar, assim como Não, eu acho programa que de TV. Cada um faz um modelo Isso. que te atende, digamos assim. Sim. Mas assim, é justamente um lugar pra gente trocar uma ideia. Mas eu não sei se, né, seria algo também que a gente gostaria, sabe? É, porque daí Pagar vocês- pra mim, não. Porque pagar pra vir, você perde a sua liberdade, né? E veio, tipo, jamais agora com eleição, essas paradas. Putz, A eleição rolou, assim, tipo... Da galera querer pagar pra mim. Mas assim, eu não sou a favor disso não, porque eu acho que quando você bota dinheiro, assim, pra um negócio que é tão pessoal... Eu acho que a Perde chance um de pouco dar a problema é essência, alta. né? A chance de Porque dar assim, merda Às vezes o Perde cara a vem com uma essência do expectativa de ser agradado e a gente às vezes é meio desagradável. na verdade é uma conversa Eu não vou me... de... Entendeu? Tipo, Né? não, vai ter que ser assim porque eu tô pagando. Não, então vai embora. Porque pode Não ser, quero. principalmente eleição, eles vão querer moldar para que aquilo Puta, aí seja imagina ele querer muito- falar só o que ele quer passar aqui e ir embora. Imagina, sei lá, um comercial TV, gasta aí na televisão. Tá pagando tipo, pra fazer comercial? exatamente. não é isso. Não é esse Não, nem é esse o intuito de um O intuito podcast. é passar algo real, algo verdadeiro, algo que, tipo, que a gente gosta, que a gente consome, que... Por exemplo, até se a gente tiver patrocinadores, propagandas... Não, patrocinador eu acho que é Mas muito até bom, dentro porque isso é um disso, business. a gente escolhe a galera que a gente gosta. Que combina com vocês, né? Tipo, a gente oferece pra quem a gente gosta. A gente não vai vender pra quem a gente não consome, pra quem a gente não acha um bom serviço, Na pra verdade- quem a gente não acha que realmente vale. E que, na verdade, hoje, né, que eu vejo o business do negócio, essa é a real influência. Você só vai indicar alguma coisa que você realmente consumiria ou faria. Exato. Isso daí as pessoas já mudaram muito. Clínica Júlia. Eu já Não. consumi, hein? Antes de ela Aqui vir não é propaganda. já consumiu, né? Eu já consumi. Eu vou passar lá. Aqui não é Antes de propaganda. tudo. O Rafa é raiz. Antes de tudo. Tipo, muito tempo, muito Faz tempo. Consumi há muito tempo. Então mas é sobre isso, entendeu? Tipo, até com. Porque às vezes as pessoas ficam, não, mas vende o negócio, não sei o quê. Não, cara. A gente vende Não. o que é da hora. Porque a gente sabe É. que, problema, gente, vai acontecer em qualquer empresa, isso aí. É fato. Mas a gente vai vender o que a gente gosta, o que a gente acredita, o que faz sentido pra gente. Se não fizer, tem que fazer não tem porquê. sentido, é exatamente isso. O Rafa chegou assim. Tem uma doutora top pra caramba, que eu passava com ela. Vou chamar ela pra vir. Aí eu falei, tá bom. Aí eu olhei e falei, Rafa, Não vai vir, não. nem gostei dela já. Chata Não, pra caralho. eu confio. Falei, não, nem gostei dela, mano. Vai dar mesmo? Aí ele falou, tá. Então tá bom, Chata põe pra ela aí. caralho. Confia Põe ela aí, vamos conversar. Chata pra caralho. Confia que eu tenho. Tenho feeling, não, depois disso- Pra isso eu acho que eu sou bom, sabe? Você dá uma olhada assim, você fala, essa pessoa vai ser boa de conversa, né? Rafa, Eu tenho E um bom... teve umas também, eu não lembro quem são, assim, mas teve umas também que, tipo, a gente falou assim, puta, tô com medo, mano, não vai dar nada. E dava. Vai dar mas tem Aí vários. chegava aqui e a gente, puta, trocação de ideia e tal, e ia embora. É porque dentro da rede social é aquilo que a gente tá falando, engana, né? Engana. Você vê número, você vê o jeito que o jeito que faz, mas é tudo estratégia ali dentro. Então, tipo, muitas vezes não condiz com o que a pessoa Muitas vezes é desenrola de verdade. E aqui entendeu? você vê cara, né? Ali cara é limpa, né? estratégia, a pessoa quer vender, Aqui você vê a a pessoa pessoa de quer... cara limpa. Aquilo ali é estratégia. Então, quando acontece real, assim, é muito legal, cara. E aqui é muito gostoso por causa disso. Então dentro do A gente sempre... conheceu a Lenina. A Lelê. Lelê, Eu não conhecia a Lenina. Eu só conheço a Lelê. Lelê. Muita gente, dentro dessas- Aqui é Lelê. Aqui é o Lelê pode. Mas dentro dessas 100 pessoas, a gente conheceu muita gente bacana. Muita gente legal, né? E assim, e tem alguém que falou alguma coisa que vocês pensam assim, fala, cara, isso daí levei pra mim, assim. Nossa, quase todo mundo. Não, mas assim, uma coisa que marca, que volta na cabeça, porque assim, todo mundo que a gente conversa, a gente leva Tem, coisas da sim, pessoa e tem. deixa um pouco de coisa, mas tem alguém que vocês falaram, meu, Eu chorei aqui, velho. quem, Fala. quem? O Cris. Pisa. O Cris, abraço pro Cris, o Sensacional. Christian Darry. Ele é um Nossa, fisiculturista, Atleta. atleta fisiculturista, e ele tá buscando o Card Pro. O moleque é sensacional, velho. O moleque, ele tem uma... Coração. Até por conta de eu ser da área da saúde também, né? Puxa a sardinha pro lado, mas...
Ele é coração demais no que ele faz. Você vê, sabe? Você vê a verdade. Ele brilha o olho lá. Nossa senhora, ele falou, eu chorei. Não aguentei mesmo. Eu chorei. Anota o nome desse menino. Que esse Não, menino a aí minha é nota coração que demais, ele é- não tem o que segura quando é desse jeito. E o moleque, ele tá brabo, porque tá grande. O moleque tá grande. Que pariu. Puta que E tá bem assessorado e faz o que tem que fazer. Vou chamar ele pra vir, E Cris. faz o que Faz tem o que fazer. trampo. Ele, Chama, mas- pode chamar. Pode chamar que ele Pica. pica Bala. mesmo. Esse foi assim, que você falou, que eu lembro até assim, de De bate pronto, assim. assim, o é que assim. você, Cris? mas tem vários. Tem vários. É que Alguém que marcou, assim, a galera você muito fala, alto cara, nível, né, que sentou aqui. Sim. Então, a troca é muito positiva. Com você, tipo, troca muito positiva mesmo, ainda mais naquelas questões de, pô, de repente você tem um probleminha no seu sensor que você precisa regular e você tá sofrendo achando que não é o seu, que é o seu desempenho, que é cabeça e tal. E eu não acompanhava os seus conteúdos, então, de fato, eu não pesquiso as pessoas antes de sentar pra conversar. Você falou, né? Eu que gosto você faz, eu gosto de cru, conversar né? com desconhecidos e eu faço isso desde sempre. Por exemplo, às vezes eu ia viajar e eu saía, em vez de sair com todo mundo que estava no grupo, eu saía sozinho para realmente conversar com pessoas desconhecidas, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, mas a troca, eu acho que, assim, muito valiosa que eu tenho, que a gente continua fazendo até hoje também, é com o Charles, do Vila Bela. Charles. Eu conheci ele e a esposa dele aquele dia aqui. Não, o Puta, os Charlão. caras Bala. têm um foco no trabalho. eles Porra, que é aquilo? Em termos Que de é aquilo? trabalho, os caras são. E assim, business, 100%, 100% né? business, E o dele é um business, pô, cara. Cara. Não vou dizer assim, é um business vendido, entendeu? O cara faz aquilo com tesão Parece que mesmo, tá velho. trampando, né? Parece que não tá trampando. Você olha pra É que a ele- gente tava falando. Tipo, ele Naturalmente o cara trampo faz do aquilo. Cacete, o cara trabalha igual um condenado, de domingo a domingo. E outra, pau, é pau. um nicho que E- tem um monte de concorrente Um absurdo. monte. E eles conseguem Animal, números, assim, animal. absurdos. É um cara absurdos. animal. Ele é, pô, tá um E cara assim, sensacional. ele é um cara que eu sento com ele, tipo, pelo menos umas 2 vezes no mês. A gente senta pra trocar ideia, assim, de outros negócios, outras coisas. Acompanhei. Assim, esse mês a gente não trocou ideia ainda. Ontem eu ia lá, acabei me enrolando aqui, não fui. Mas assim, é um cara que eu gosto de falar, tá onde? Aí ele fala, tô em tal lugar. Eu falei, tô encostando aí pra conversar. Aí ele fala, não, vem. Charlão é Charles sensacional. vai ele é- vir aqui também, Bravo, que eu vou te chamar. bravo, Quer dizer, bravo, se vocês bravo. quiserem vir, Bravo. né? O moleque que é novo também, e a É. cabeça é mudada, por isso que tem o resultado que tem, é o Thiago. Thiago, puta, Tiago, tem o resultado que tem, é novo. Thiaguinho, pô, 22 cabeça, anos, 22 cabeça Não, a molecada que veio assim, é tipo, de todo assim, tem muita história de todo mundo. Tem. Muito cara bom, velho, assim, que a gente leva até hoje. Tem muitas histórias assim, mas assim, que você me perguntou. É difícil até de falar, porque é porque muita tem gente. É muita pô, a gente gente tá alto conversando, a nível. gente chora, pô, dá arrepio, o cara falando. É muita gente alto nível, uma tipo, energia, você né? ligar a Energia TV do pra povo. ver o Carlão e o Buacal ganhando cinturão, você berrando, porque os caras estão do pô. lado com a gente, que veio aqui também no Games, né? O Champs, uma história mais linda que a outra. A O história Champs da ficou pizzaria 5 dele é horas linda. com a gente aqui, pô. 5 horas. 5 horas. Fora do esse episódio o episódio O dele do Doug. gravado. Não, ao foi vivo. 5 horas gravado. De episódio, tá lá, 5 horas de episódio. Bebendo também, Eu também, comendo. ficamos muito loucos. E assim, Mas e a isso- história dele também é muito legal, né? Não, Da relação Champs ao pai, o que nasceu da pizzaria, o porquê daquilo. eu vi a história dele lá. São muitas que, histórias, cara, tipo, boas, foi, assim, sabe? que o pai dele faleceu e aí a pizzaria sendo É inaugurada. a pizza que o pai dele não comeu. É, Pô, é um nossa. bagulho pica. E a pizza é maravilhosa mesmo. O Champs Champs também é outro cara, iluminado também, coração outro cara também pra bom. caramba. Cara, Tem muita difícil. gente boa, tem muita Manu e Alex, que passou no comecinho. Alecão. É que às vezes tem a galera no comecinho e a gente acaba não lembrando. Manu e Alex passou no comecinho. A Manu e o Alex eu Manu e conheço. Alex eu conheço. São Alex é- faca na caveira Pô, também. a Manu, Muito. puta história também, o Alecão. Os caras são sensacional, cara. São histórias de vida que são diferentes, assim, e tem que ser mostrado pra galera ver e... Pô, é o que a gente fala, mano, se a gente fazendo isso daqui, uma pessoa vê e mudar alguma coisinha na vida da pessoa, tipo, isso ela enxergar alguma coisa de outra perspectiva, já tá feito, cara. Entendeu? Assim, já tá feito. Pro público falando, né? Tipo, já tá feito. A gente Já tá mostrar a vida de outra pessoa É, e cara, o muitas cara- vezes a gente acaba dando um insight, alguma coisa para aquela pessoa que tá ali e fala, cara, é mesmo, eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Então veja de outra perspectiva as coisas. Isso... Surpresas, né? Tipo, surpresas, a surpresa boa. Lembrei. Olivia da Congelado.
teve... A Olivia. Quantos anos, pai? Sentou aqui, 17 destruiu, anos. sabia 17 tudo da empresa, anos. da família, tudo que é história. Eu vi corte dela Desenrolou, também. tipo... Aí você fala assim, puta, o que Sensacional. vai falar? Fala, 17 anos não tem nada O que eu vou falar com né? ela? A gente Tá pensa, ligado? né? Você tem aquele preconceito primeiro- ali. Mas hoje em dia, 17 anos, Primeiro ainda conceito mais foi- ela. Ela veio, muito, né? Os pais dela também sensacionais por terem inspirado isso nela, né? Tipo, terem Consegui desenvolver ela conseguido dessa desenvolver forma. A mentalidade isso nela, dela a mentalidade. adequada, né? Sensacional os pais dela fazer isso, entendeu? Tipo, 17 anos, a menina para frente e tal. Olivia foi uma surpresa também, muito grande, muito grande. E para os próximos 100 episódios, o que esperaremos Tan, dos tan, próximos? tan, tan. Nossa, Se a gente contar, a gente tem que te matar. não vou contar. Vem coisa nova, né? Vem coisa nova por aí. Demais. Tem coisa nova Coisa demais. nova, A gente muita tá coisa muito mais empolgado, experiente, com cabeça diferente. Sem Já episódios, pararam as arestas, né, do que deu errado, porque deu muita Dá, coisa errada dá. e tal. Sim, assim, a gente tá com muita ideia boa que a gente vai botar em prática agora. É mesmo porque, assim, hoje a gente consegue fazer isso autossustentável. Sim, Então, porque agora... graças aos parceiros, graças aos apoiadores. patrocinadores. Então, você aí que quer apoiar a gente já sabe, entra em contato com a gente. E com isso a gente consegue dedicar mais tempo. E a E gente com mais consegue tempo a gente faz produzir bagunça. mais. Com mais tempo a gente faz bagunça. O Games é um deles, mas vem muito mais coisa aí. A questão é a produção, né, cara? É o que ele falou, a gente faz. Tendo tempo a gente faz. Se tiver 25 horas a gente faz, 26 horas a gente faz. Então tem muita coisa pra acontecer, cara. Tem muita coisa que a gente tem em mente, muita dinâmica. Nossa. Não, Vocês vão Vocês vão ver. assistindo que vocês vão Vocês entender vão o que ver vai que acontecer. vai ser mudado. O Pro Player vem com uma nova cara, né? Vocês já viram a identidade visual aí que tá Sim, tá maravilhosa. fenomenal. Vamos registrar novamente, que é o primeiro episódio que foi gravado nesse Aí ele estúdio. tava o quê? Já tava ansiosa. Eu tava ansiosa, mas assim, deu tudo certo. Muito obrigada, meninos. Vocês brilharam no primeiro episódio. Não podia ser diferente, tinha que ser com vocês, que foram a minha inspiração, assim, pra querer ter um podcast. Desde que eu entrei aqui, eu falei, cara, isso é muito legal, é tudo muito, muito louco, né? E eu quero só agradecer por tudo, pela presença, agradecer Cris, Rafa e Duck, que tá ali, ele fica quieto, ele só fica rindo e de olho. E muito obrigada por vocês terem assistido, espero que se inscrevam, ativem os sininhos, as notificações, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima. Até mais. É isso, tropa. A gente É quer isso aí. agradecer, na realidade. E vamos estar A dedicados. gente não abriu o presente, pô. Com parceiro, Falei até mais, mas não acabou, pera. A gente volta. está dedicado, tá, a apoiar você. A gente agradece demais por a gente ter sido o primeiro, nem era algo que a gente esperava. A gente nem pensou que a gente iria participar. E, de fato, que você vem aí também fazendo muita diferença. Imparável, Lenina. Imparável. Imparável, Lelê. Muito obrigado pelo convite, né? É só o começo também de mais Entendi. um projeto. Com certeza. vai Não, fazer e assim, sucesso. vocês super me apoiaram desde sempre, né? Eu sempre vim com uma ideia, o Cris veio com a ideia, falou, não, e o podcast? Daí eu falei, gente, vamos fazer. Aí fomos adiando, e daí deu certo. Nasceu. E nasceu. Vai nascer cachorro hoje, né? Toda vez que eu Verdade, venho tem essa história, né, cara? Toda Tem vez essa que eu venho sina da aqui, Lenina. nasce cachorro. Hoje Todo- não nasceu, né? Obrigado, é que hoje tá? nasceu o podcast. Mas sempre tem um nascimento novo. sempre tem um Obrigado por nascimento não nascer, aqui. viu? Porque, putz, Obrigado. Obrigada. Tem o que porque tem eu era pra tenho nascer. 50. não, a gente não abriu o presente, cara. Eu quero abrir o presente. Quero abrir o presente. Porra, presente é sempre A gente legal. não trouxe presente, né? Não, mas hoje eu que sou Pra a host. hostess, né? Aí assim, não, a gente quer trazer, mas a gente vai presentear ela. A gente vai, Tá. a gente tem uns Num próximo presentes episódio pra dela, a gente chegar. parece que do nada, de Do repente, nada e dá um presentei. presente, Ó, tem cartões. cartões. Cartão. Tem cartões. Tem Cartões, nome. cartões. Tem nome. Eu falei Nome, que o nome aqui é porque o meu é mais legal que o dele. Mas é igual. É, não, é o meu mais legal, Lili. É muito legal, gente. Muito obrigada. Adorei, né? Na verdade, Gente. assim, de... Maravilhosa, Lili, como sempre. Eu vou abrir o tem aqui pra Podem vocês abrir pra verem. vocês verem o que tem. Porque, né? Aí tem um desafio aí dentro, né? Eita. Tem desafio. Puxe, olha lá. Tan, tan, tan.
Ô, louco! Vocês acham que às vezes só um chocolatinho? Não. Não queria falar nada, mas o pai domina isso aí, hein? Tem O pai domina isso aí. Você viu que tem um ali, né? Chocolatinho, esse chocolatinho aqui é Ó, brabo, hein? Esse É louco, chocolatinho hein? é Deixa eu bravo. ver. Agora eu acho que eu levo uns 4 minutos pra montar. O chocolate é diferente, hein? Vocês esse sabem aqui, montar viu? o cubo mágico? Ali, ó, atrás ali, ó. Cara, eu sabia Não, muito. ali tem um. O Duck tá bom. mais viciado. O Duck é mais viciado É? nisso. Ele- Mas eu acho que o Duck começou depois de mim, né? Aí ele viu eu montando e tal, e eu gosto Nossa, bastante. eu era viciadinho Gente. nisso. Hoje em dia eu tô enferrujado. A gente não fala que não comeu nada ao vivo, eu vou comer o chocolate da Lelina ao Mas eu vou vivo, treinar. tá? E como ela não trouxe um pra ela, porque ela tá ali, Não, eu mas vou eu dividir como o meu muito com ela. desse chocolate, gente. Como muito. Aqui, ó. Mesmo. Já vai misturando aí pra. Beleza? Então. Eu vou pegar Saúde. um pedaço. Vamos pegar metadinho. Não, só um pedacinho. Pelo amor de Deus. Saúde. Vida longa ao nosso Muito. Lelepod. Uma satisfação imensa mesmo a gente estar aqui. Tá? Muito obrigada. Eu também agradeço muito vocês que foram a minha inspiração, assim. É muito bom, né? Esse é com berries. E eu sei que não veio, não tem. E esse é fitness, tá, galera? É Fica a Pode- dica que esse aqui é fitness, a gente pode comer, porque a gente tá fitness agora. É fitness, mas vamos comer tudo de uma vez. Deixa eu guardar. Porque a gente não é obrigado. Vamos com calma. Olha, senão eu como tudo de uma vez. Inclusive no cenário aqui, depois vocês vão ver os vídeos, Tem tem as várias caixinhas da Lelê Tem que ela já deu pra gente. tem as caixinhas. Vai lá. ter os cubos, né? Vocês têm que marcar os nomes Tem para os não cubos. confundir os Os cubos. cubos. Os cubos O montados. desmontado vai ser o do Rafael, porque eu acho que ele não vai montar. Você não sabe montar? Eu sabia muito, hoje em dia eu tô destreinado. Tem que ver no YouTube de novo. Porque o de cima, a base é branca, em cima é amarelo. É, né? tem toda a estratégia, né? Tem. No Tem aleatório não dá pra campeonato montar isso disso, aí. né? Não, é mais legal. Mas quando você galera- começa a mudar as lógicas e tal, montar de qualquer lado também, sua cabeça buga e tal. fica Ah, muito sim, legal. é porque tem que Pegar estabelecer pra- o Tem que ter padrão, o padrãozinho. né? Pra depois... Eu acho que. Não sei se eu consigo montar de qualquer lado. Você já monta, né, Duck? De qualquer lado atualmente ainda, ou não? Você monta de todo lado? É, monta de qualquer lado atualmente. Caraca, é muito difícil, muito difícil. O quê? O mínimo Minuto e tempo. 27 segundos. Foi o mínimo. Millennium. É que às vezes pra fazer em menos tempo você precisa de cubos com rolamento e tal também. Esse tem- cubo é tem uns basiquinho, cubão tem mais- uns cubos mais... Tem um negócio que é. Esse é só pra Eu vi que você tava desper- sofrendo. Hã? Eu vi que você tava sofrendo com um desses Você lá. viu? Eu peguei um pra mim. Maravilhoso, E- adorei. E é um negócio assim que pra despertar, falar, cara, tem um cubo aí, vamos montar isso aí. É muito massa mesmo, É eu muito gosto massa. muito. Subir mágica é. Nossa, isso aqui é um Desafio. Anos 80, né? Não, Eu nem sei se é mais antigo que isso. Sim, mas- é estranho o Duck fazer isso, né? Porque a geração dele não tem mais O isso. Duck tem uma influência muito A boa, geração tá? dele aperta o botão, o cubo se O Duck monta. ele não é. Tá sozinho, Ele né? não é o menino comum. Ele não é, ele é diferente. Olha lá, ele já tá fazendo. então Montando vamos dele. montar. Duquinho, vem aqui então dar um oi pra gente aqui. Vamos ué. deixar registrado e depois a gente vai fazer nossa foto Como é que clássica. você tá aí, não aparece nunca, falando merda que você fala pra caramba? Fala merda. Ele é bom em falar merda, galera. Se alguém tá precisando, se alguém tá precisando de alguém que Sou fala muito merda, bom nisso. Bom em falar merda. Se precisar. se tá Pode me precisando, chamar, pode né? contratar. A gente pode fazer um episódio só com o Duck. Eu- Né? Duck, Tipo, vocês dois entrevistando o Duck. Nossa senhora. Nossa, vai ser legal, Vamos. hein? É. Ele é o Léo Dias no Vale do Paraíba. Gostei do pregador também. Aí agregou ele gosta, valor. Ele gosta, Ele gosta de bagunça. Ele De gosta treta, ele gosta de bagunça, treta, né? Ele gosta de causar. Vou acabar com os Esse pregadores. que fomenta a vida dele no momento. Eu acho que vocês Uma podiam- imagem na internet pro a- Rafael, inclusive. Eu acho verdade, que ele vocês tá podiam construindo abrir a segunda temporada ou fechar a segunda temporada com o O Duck. Duck. O Duck é a nossa arma surpresa. Não, o Duck ele é surpresa. O Duck ele é uma arma surpresa. Na hora que ele vier, vai- acaba o podcast. Vai ser cancelamento Vai ser atrás de cancelado. cancelamento. A nossa área 51 é aquela ali, ó. Você- Tem o Duck dentro eu dela. experimento aí. Não recomendo. Não, recomendando. O moleque é sensacional. Gente, muito obrigada, muito obrigada, foi demais. A gente que agradece, tá? A gente que agradece por Sensacional. ter essa honra, né, de ter o primeiro episódio. Ah, mas tinha que ser, né? Pô, Olha pra só. gente. The Beginning. 2 patetas, 3 patetas. The Né? Beginning. Os famosos 3 patetas. Mas os três patetas aqui estão aí, né? No game. Literalmente no game, porque agora vai ter videogame pra jogar ao vivo. Eu só sei jogar River Raid. Então,
Tem River Raid? Não, né? Deve ter. Deve Daqui a ter, pouco a gente deve vai ter. achar Deve ele ter aí. algum A gente já jogo, faz nossa senhora. Vou ter que treinar antes. uma pancadaria já. Vou ter que dar uma treinada antes, mas qualquer dia eu venho jogar River Raid aí. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Até mais. Valeu, galera. Segue aí. Show. Entregamos! Foi legal. Foi